Rita, Vilela e Camilo. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 últimos eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta, Dona Rita. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo. Rita era um pouco mais velha que ambos. Contava 30 anos, Vilela 29 e Camilo 26. Querido amigo, essa é minha esposa Rita. Meu marido falou muito bem de você. sinta-se à vontade. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os 2 mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, Camilo não soube nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez. Jogavam às noites. Ela mal, ele, para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas. Agora, a ação da pessoa. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão, com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha caleça de praça em que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos. Vale do carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pode. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado, vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Camilo recebeu uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era a sábida de todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obséquios do marido para tornar menos dura a alevosia do ato. Vilela sente sua falta, deveria ir mais lá. Não podemos arriscar, a pessoa misteriosa bem clara na carta. Não seja tão covarde, provavelmente só foi dos moleques da vizinhança. Eu também sinto sua falta, das idas ao museu, ao teatro e também da sua conversa com Vilela. Ela me mantinha tranquila. Além do mais, eu não posso sair sem que ele perceba. Não posso me arriscar, assim vai aumentar suspeitas. Tenho que ir. Depois nos vemos. Perdão, Cecília, não permanecerei aqui por muito tempo. Não se preocupe, Rita. Fica o tempo que precisar. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Camilo parou de ir lá em casa. Ele acha que levantará suspeitas, mas duvido que o real motivo não tenha sido ele ter parado de me amar.
Isso não é verdade, Rita. Os homens são loucos por você. Camilo ainda mais. Mas e se for verdade? O que seria de mim sem ele? Já que está com tanto medo, vá nesse endereço. É de uma cartomante. Eu a conheço. Ela é boa, te prometo. Obrigada, Cecília. Falei tanto de Camilo que esqueci de te agradecer. Terei que ir agora, senão Vilela começará a desconfiar. Eu te acompanho até a porta. Ria, Camilo, ria, pois sabe que eu fui a cartomante. Ela me disse o motivo da consulta antes mesmo que eu falasse. E no fim, ela me disse que eu tinha medo que você me esquecesse, mas que não era verdade. Ela errou. Não diga isso, você não sabe o que eu passei por você. Juro que lhe quero muito. Parece criança com essas coisas. Pra que cartomante melhor do que eu? E sabes que não pode ficar por aí, andando de forma imprudente pelas casas. E se ela descobre? Eu tive muita cautela. Onde é isso? É aqui perto, na rua da Praça Velha, não passava ninguém lá. Você acredita muito nessas coisas. Existe muita coisa verdadeira e misteriosa neste mundo. Se você não acredita, paciência. A cartomante adivinha tudo. Eu estou totalmente satisfeita e tranquila. É isso que importa. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram, assim como sua fé. Passou a negar tudo. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros. Após algumas semanas, Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita. Nem por isso, Camilo ficou mais sossegado. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível, e levou-os para verificar se encontrava cartas de mesma caligrafia. Nenhuma apareceu, mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. All I want is nothing more, to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need. Querido Camilo, venha já já à nossa casa. Preciso falar sem demora. De seu amigo Vilela. Sua mente entrou em ação. Algo havia acontecido? Se sim, o quê? Será que era apenas uma armação? Havia Vilela descoberto? Camilo para de andar ao imaginar a cena. No caminho, lembrou-se de ir à casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não posso recuar. Não posso recuar. Não posso recuar. Não posso recuar. Boa tarde, senhor. Isso demorará um pouco. Se tem pressa, ir por outro caminho. Boa, não faz mal esperar um pouco. I could die a happy
trophy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, posso entrar? Vejamos primeiro o que te traz aqui. Você teve um susto, um grande susto, e quer saber se algo acontecerá a ti. A minha é ela. Espere, e terá sua resposta, jovem rapaz. As cartas dizem-me que não deves ter medo. Nada acontecerá nem a você, nem a ela. Ele, o terceiro, ignorou todos os sinais, mas você deve ter cautela. E por fim, que o amor de vocês vencerá no final. Esse amor tão doce e delicado. Tranquilizaste minha alma. Quantas custam dinheiro? Quantas quer que eu busque? Pergunte ao seu coração. Tome. Parece que gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito de você. Agora vá, mas vá tranquilo. E preste atenção na escada. Ela é escura. Certo. Desculpa, eu não pude ver. O que fizeste? Nós brigamos. Isso não teria acontecido se fosse você buscando nosso casamento. Ela estaria viva! Está comigo comigo? Todos os homens que escolheram. Eu. Está onde estás? Depois de tudo que fiz por ti, como pode fazer isso comigo? Mas o quê? Eu não tive o suficiente. A obra Cartomante é uma obra de Machado de Assis, que foi um escritor da corrente literária realista da literatura, e ele foi e é muito conhecido pelas críticas sociais e assuntos que ele aborda em sua obra. Em A Cartomante, ele aborda especificamente o adultério. O adultério, na época, quando vinha da parte dos homens, ele era subentendido, aceitável, era justificado. Mas quando vinha da parte da mulher, ele era inaceitável, não poderia acontecer de qualquer forma. E é isso que Machado ele vai retratar em A Cartomante, a mulher como uma adúltera, como uma traidora, e a consequência que ela possui a partir disso. Ela é assassinada pelo seu próprio marido. E esse é outro assunto também escandaloso para a época, claro, que é tratado por ele, já que o Machado ele sempre foi muito bom em retratar esses assuntos marginalizados pela sociedade e fazer essas críticas sociais quanto à sociedade tradicional. Outra coisa muito interessante sobre Machado e sobre não só A Cartomante, mas sobre suas obras em geral, é como elas não possuem a cronologia linear. E isso, enquanto roteirista, foi muito interessante, já que a gente teve que linearizar essa cronologia de forma que ficasse mais fácil, mais visível para o telespectador, para a pessoa que está assistindo, entender o que está acontecendo naquela trama. Ao longo da história, vem sendo mencionado diversas localizações referentes à obra. Essas fazem com que quem esteja lendo se situe por onde passa a história. É também notável que o texto aborda uma linguagem um pouco complexa,
devido à época que ele foi publicado. A história se passa no Rio de Janeiro e conta a história de um triângulo amoroso envolvendo Camilo, Rita e Vilela. Rita e Vilela, casados há algum tempo, ao voltarem para a cidade natal do esposo, tornam-se amigos, íntimos do terceiro, melhor amigo da infância de Vilela. Até que a amiga de Camilo veio a falecer. E a partir disso, Rita e Camilo se aproximaram muito, o que se tornou fruto de um amor. Eles se encontravam às escondidas, a fim de que Vilela não viesse descobrir o caso que ambos estavam tendo. Certo dia, Camilo recebeu cartas anônimas que subjugaram que alguém sabia da relação que o mesmo tinha com Rita. Preocupado com a situação, este decide se afastar da casa do amigo. Camilo e Rita estão perdidamente apaixonados, afundam-se nos sentimentos um pelo outro e, com medo de serem separados, recorrem à cartomante para restituir-lhes a paz. Todavia, todo o seu esforço é em vão. Ao final, o casal obtém um desfecho funesto. Rita, a personagem que eu interpreto, era uma pessoa que não teve sorte no amor. Ela era casada com uma pessoa que não amava e por isso fez com que ela cometesse vários erros, como se envolver com o melhor amigo do marido dela. Naquela época, o divórcio não era permitido. Assim, Rita ia ser obrigada a viver o resto da sua vida com alguém que não amava de verdade. Mas não foi isso que ela fez. Ela decidiu quebrar as regras e entrar no amor proibido com Camilo, que é interpretado por mim. Camilo era perdidamente apaixonado pela esposa do seu amigo, mas ele se arrependia profundamente de ter traído seu amigo, mas ele amava Rita de verdade. Assim, Vilela, que era amigo e marido, foi traído. Experimentou uma das piores coisas que alguém pode experimentar, que é a traição, e se vingou de ambos. Eu acho que outro ponto muito interessante do conto é a presença da cartomante. No século XIX, que é o século em que se passa essa obra, estavam aparecendo muitas mulheres que diziam ler esse futuro através das cartas. E Machado tentou representar isso dentro do conto A Cartomante. E algo muito engraçado é o seu título, já que, na realidade, essa personagem é uma personagem secundária. Ela não é a principal ou tem um papel realmente importante na obra. Ela não é a desencadeadora dos fatos ou a causadora do desfecho trágico. Na cena em que ela evidentemente aparece, que é apenas uma, criada por mim, claro, ela faz o papel de tranquilizar a pessoa que a procura, que é Camilo. Mas na realidade, a leitura feita por ela do futuro não estava correta, foi equivocada, já que na realidade a preocupação de Camilo não foi em vão. Eles realmente morreram e realmente tiveram um fim trágico, como era esperado por ele. Então assim, a gente para pensar em qual foi a motivação dela para essa mentira. A pessoa misteriosa, que foi quem enviou as cartas para Camilo, quem contou a Vilela, foi ela quem apagou para dizer esse tipo de coisa? Ou foi Vilela que apagou para que ela tranquilizasse seus parceiros, sua esposa e seu amigo, para que no final ele pudesse se vingar de forma digna? Ou ela apenas não sabia o que realmente ia acontecer? Talvez essa seja apenas outra crítica social de Machado, em que ele quis basicamente dizer que as cartomantes são apenas mulheres que, em busca de dinheiro, de uma forma de renda, diziam às pessoas exatamente o que eles queriam ouvir. Um dos fatos mais importantes abordados nesse conto é o fato do mistério. Afinal, quem mandou os bilhetes a Camilo? Vilela sabia dessa traição? Ou será que Vilela contratou a cartomante para enganar Camilo? Afinal, quem é esse mistério? Machado de Assis deixou em aberto. Através desse conto, a gente pode refletir sobre os efeitos que as nossas ações ocasionam na vida de todos que estão ao nosso redor. Ele havia 3 pessoas, Rita, Vilela e Camilo, que acabaram agindo conforme os desejos do seu próprio coração. Não pensaram no que isso faria na vida de todos os outros, só pensaram em si mesmos. Ou seja, nesse conto não há um mocinho ou um vilão. Todos são mocinhos e vilões. Todos são vítimas e culpados. Isso reflete muito na vida de todo ser humano hoje em dia. Nós erramos e acertamos, portanto nós somos vítimas e culpados na nossa vida sempre. O
cara é rico e se apaixona por uma mulher pobre. Não existe isso. Entendeu? Não existe isso. Não, eu entendi o que você quis dizer, tipo, na época. Fale a parte da época que você tinha falado. Sobre o quê? Que você falou que, tipo, na realidade Na época, não existia. Ou você era muito bonita e você tinha essa chance de chamar a atenção de alguém, ou você simplesmente vinha de uma família muito boa, assim, entendeu? Aí você se casava com alguém rico. Senão você vivia pobre, ficava pobre pra sempre. Até poderia, né, alguém se apaixonar por você. Tem um romance de verdade ali, mas dificilmente, gente, dificilmente. Você se casava. De homem rico, entendeu? Até porque, tipo, naquela época não existia isso de namoro, véi. Ou você casava e você continuava com aquela pessoa pro resto da sua vida. Porque não existia divórcio também. Era só pra ter mais filhos. Tipo, você conhecia a pessoa hoje, no final da semana já tinha que ir casando. Exatamente. Você não tinha aqueles bailes que eles faziam, alguma festa assim. É isso, tipo, quando você fazia... É isso, o baile de debutante era isso. Quando você fazia 15 anos, eles te apresentavam à sociedade. Sim. Pô, velho. Mas isso é pra quem tinha dinheiro, tanto que você vê que os bailes, eles eram, tipo, bem grandes. Imagina que era pobre. Fazia o quê, velho? Ou se apaixonava de verdade e Quem era pobre casava com amor, velho. Tipo, ele tinha a cara de ser rico, ele era advogado. E o que acontece? Provavelmente, os pais de Rita casaram ela com Vilela por causa do dote. Ele não foi, tipo, procurar, ele foi procurar alguém, trabalho, alguma coisa assim, e conheceu ela lá, não foi? Foi. Pronto. Foi assim que eles se conheceram. Ele achou ela bonita, provavelmente, e se casou com ela. Mas aí, tipo, eu acho que provavelmente que ela se casou com ele por interesse, por dinheiro, não por realmente amar ele. Exatamente. Já a Camila, que parecia não ter o mesma riqueza que o Vilela, mas mesmo assim, eles passaram a se amar, tipo, amor mesmo, normal. Aquilo sim foi amor, não? Exatamente. Vilela e Rita. Mas enfim, né? É a vida. Rita tá às custas de Camila. De Vilela. Não, mas tipo, isso é bem interessante na realidade, se a gente for parar pra pensar, porque... Não sei, sabe? Porque, tipo, eu vi o vídeo da interpretação, e aí tem a cena dela com a cartomante. E aí a cartomante diz, ele é muito controlador e tudo, mas tipo, você vê que, primeiro, que não existia divórcio, então não tinha como ela se separar sem ela ser totalmente apedrejada pela sociedade. Sim. Se ela se separasse, já era pra ela da sociedade. Por isso que ela simplesmente tinha amante. Traindo, entendeu? Isso não tinha o que ela fazer. Se ela estava apaixonada por outra pessoa, não tinha como ela terminar com o Vilela e ir atrás do amor verdadeiro dela. Ela seguiu seu próprio coração. Você deixou ela levar pelas emoções, paixões. É isso, gente. Tá errado, porque ela traiu e tal. No fim, ela, né? E tipo, naquela época, em relação a isso de traição, eles não... Tipo, o homem podia trair, porque o homem... A época era muito machista, né? Até hoje em dia ainda é. Então o homem podia trair. Tipo, tinha outro... Podia tudo, literalmente tudo. E a mulher... Não, como vocês falando do debutante, né, que tinha quando a pessoa era rica, que a mulher era apresentada à sociedade. Pô, velho, imagina aí, você fazer 15 anos, tinha gente que casava, a pessoa se casava com 15 anos. 14, meu Deus. Fazer um negócio que é pra você evoluir e ser obrigada a fazer uma coisa que você não quer. Surreal. Aí, tipo, mas é isso. Na época, o homem, ele podia casar, ele podia trair. E, tipo, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, né? É isso. Tinha isso também. Já se era mulher. Não. Mas é só ter dinheiro pra sustentar as mulheres que ele tem. Tipo, não era só isso. Porque eu lembro de outro conto que eu li de Machado de Assis, que dizia que acho que era ele que traía. E ela sabia, mas ela ficava em casa quieta. Tipo, ela ficava quieta em casa, sabe? Ela não falava nada. Porque diziam que a obrigação era aceitar. Exatamente. E aí ela aceitava. Mas, tipo, quando era a mulher que traísse, quando era a mulher, a adúltera, eu não tô dizendo que traição é certo, mas tô dizendo que eram consequências muito diferentes. Se era o homem, a mulher aceitava, ela ficava quieta em casa. Era a obrigação dela aceitar. Mas se era a mulher, aí a gente viu o que acontecia. E eu acho que na realidade é um caso provavelmente muito real pra época. Eu acho que isso é algo muito interessante, porque acho que é uma crítica que ele faz em relação a isso. Exatamente. E tem a questão de hoje em dia também. Rita, no conto, ela foi assassinada. Tipo, e hoje em dia acontece
acontece várias coisas sobre isso. Acontece muito isso. A maioria dos casos de feminicídio é por alguma suposta traição que alguém desconfiou. Oi. Vou botar aqui na linha de gravação, velho. Diz oi, Brian. Ah, sou eu. Agora. Ria comigo, ria. Saiba que eu sei. Está salvando todos os homens de Cristo. Ha ha ha!